pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Jax. E no vídeo de hoje eu trouxe um reactzinho aí de um negócio que vocês têm me pedido há um tempo, sabe? Só que eu tava procrastinando de trazer. Mas hoje eu trouxe. Hoje a gente vai reagir à história de Bad Parentingues. Eu não faço ideia do que é. Mas se vocês trouxeram pra mim, deve ser algo bom, né? Eu acho. Então, se você gosta desse tipo de vídeo aqui, ó, não se esqueça de curtir, beleza? E de compartilhar também. Comenta aí embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, beleza? Então, bora pro react. Tá, o pessoal diz que esse jogo aqui é meio que de terror, mas eu, Jax, sou inassustável. Então hoje vamos reagir ao canal do Eu Hip sobre o Bad Parentingues. Presta atenção aí. Eu conheço... Guardian of Bubba não é terror não, viu? Sempre que um game desse tipo estoura na internet, as pessoas sempre acabam esperando é um jogo? Só Ah, que tá por bom. eles serem feitos por poucas pessoas, ou às vezes por uma pessoa só, o game rapidamente cai no esquecimento por falta todo de mundo joga uma conteúdo, vez o que é e já não extremamente lembra mais triste. qual é o Eu já fiz jogo. um vídeo de Buckshot Roulette aqui no canal, e também já fiz um vídeo de Lethal Company no meu Eu canal. gosto de Lethal Felipe, Company, viu? que eu faço lives agora. Link na descrição. O link tá na descrição aí, pessoal, do canal dele, viu? Pedido muito pra eu jogar um jogo chamado Bad Parenting. Bad Parent. É o parente jogo ruim. É uma coisa à parte. Tecnicamente falando, ele é muito bom, mas ele também Ele é muito bom? profundo. Ele é pesado, mórbido e metalinguístico. E, O que é metalinguístico? Coisas que acontecem na vida real com uma Para de falar pra mim frequência difícil aí. maior que deveria. Nesse vídeo eu vou destrinchar a história desse game, que não é tão complicada, Não mas é? também não é tão fácil de entender. Mas Aí tá olha, dificultando esse minha jogo vida. É muito pesado, então esse vídeo consequentemente vai ser também. Então eu vou deixar Tá, um aviso de vídeo pesado, eu gosto. sensível aí na tela. 14 e a gente anos, hein? pode prosseguir pra Bad Parenting. Vamos pra Bad Parenting, eu tô curioso. Ele tá me botando medo, mas eu não sei o que vai acontecer. A gente tá quase batendo 100 mil Ó, vai lá no seguir Instagram, ele, gente, então ele o teu tá quase follow batendo é muito 100 mil. bem-vindo. E claro, Vai lá se seguir inscreve ele. no canal. E segue no Falta canal dele menos de também, ele tá 50 quase mil batendo 1 inscritos milhão, pro gente. milhão. Vamos lá A gente ajudar tá ele. muito perto. Vai lá no canal dele e fala, eu vim pelo Yuyu, beleza? Nesse Conto com jogo vocês. nós somos uma criança, mais especificamente esse menino aqui. Ô, criança horrível. Não é uma criança que tem no máximo Tá, ele é 5 ruim. ou 6 anos de idade. E a gente Tá, identifica a idade isso da pela Pome. forma que ele conversa A e mamãe. pelas ações que ele vai tomar em torno dessa história. Sempre tem uma inocência envolvida na forma Eu sou que ele inocente encara também, essa viu? história. História Tá. é essa que começa com a mãe do Ron entrando pela porta da frente da casa deles. O Ron tava esperando É óbvio que ela tem que na entrar pela da porta, frente, né? E assim que ela entra, ele fala: Mamãe, você chegou tarde de E ela novo. responde ele: Tava trabalhando, né? Eu tava ocupada com o trabalho. Não sente nenhuma pena de mim? Nossa, você pena da mamãe aí, Ron. Pra chegar em casa por 3 motivos. Primeiro, 3. ela é a mãe dele e ele sente falta É dela. óbvio, todo mundo sente falta da mãe. Hoje é aniversário dele e ele queria a companhia dela nesse dia. E o terceiro Oh. e mais perigoso motivo, o pai Ué. do Ron. Esse cara não é uma pessoa Mas esse muito teu boa, pai é e a feio, gente viu? já se aprofunda nisso. Quando o Ron Tá, vai. questiona se ela se esqueceu que é aniversário dele, ela diz que não. Mas a forma que Não. ela age quando ele pergunta do seu presente e entrega que sim, ela esqueceu sim. Mentira, que ela esqueceu bola o uma aniversário forma do de próprio ganhar tempo filho. Pra arrumar um presente. Ela conta pro Ron a lenda do Mr. Redface. Mr. Cara Vermelha. Aspas. Senhor Cara Vermelho. Eu traduzi já. ouviu falar do senhor Rosto Vermelho? Me conta, me conta. De crianças bondosas, o senhor Rosto Vermelho traz presentes enquanto elas dormem. É o Papai Eu gosto Noel? que o Ron, como uma criança inocente que é, compra essa história de Vai primeira. pra cama lá, Além dele criança, ter vai a receber teu decisão que ele presente, só vai. ganhar o presente dele se ele for dormir logo. E antes que ele possa sair pro seu quarto, Meu Deus, seu o pai dele. aparece. E esse mano não faz o menor esforço pra tentar fazer a gente gostar dele. Ele Por fala quê? o seguinte: tu tá enganando o moleque de novo. Sim, ela tá contando Que uma isso, história do pra nada ele, assim? Mas precisa falar que é mentira na frente dele. Vai quebrar o barato do moleque, tadinho. Então? Esse pai dele é extremamente grosseiro. A parada é que a mãe do Ron tem Meter chegado 3 tarde socão nesse todos pai os assim, ó. dias. E esse mano acha que ela tá traindo ele. Por isso ele quer queimar o filho dela. Traição! que ela mais ama, o Ron. A partir daqui eles começam a discutir e o Ron vai continuar ali na volta. Então o pai dele diz o seguinte: Que? ei, seu volta pro seu quarto. Ê, rapaz, fala isso Essa pro teu pequena filho interação não. dos três, pai, mãe e filho, já deixa bem claro o porquê do nome do game é Bad Parenting, pais ruins. Essa parte Tá, que a gente o é mulher mandado tem pro pais nosso ruins, quarto né? É o primeiro Eu momento acho, né? que a gente pode de fato se mexer no jogo. Indo a caminho do quarto, a gente passa pela cozinha e por mais 2 cômodos. Pega Um comida. tá fechado e o outro tá aberto. O fechado provavelmente deve ser um Acho que é um banheiro. quarto, é o quarto E da tua mãe? aberto é o quarto dos pais. E a primeira coisa que chama a tua atenção quando tu entra nele 2 é camas. não ter uma cama de casal, apenas 2 camas de solteiro. O que Entendi. indica que essa relação tá Que mais tem a ver pra 2 lá camas de do que solteiro? pra cá. Enfim, indo pro nosso quarto Tá. dormir, durante a madrugada, Nós dorme a no história chão? da nossa mãe realmente se concretiza. O senhor Rosto Vermelho vai bater na nossa porta e Mentira. entrar. Mentira.
Quando a gente olha pra ele, ele parece algo bem mais amedrontador do que Quem é? algo do bem. Imagina Não se tô a fada vendo, do dente não tô vendo, realmente tá tudo aparecesse escuro. no teu quarto quando tu colocava o dente embaixo do travesseiro. Mas ao invés dela ser algo lindo e angelical, ela ser algo parecido com isso. isso? Entende Ele tem a cara aquela vermelha expectativa? Dentro do quarto a gente vai ficar imóvel. E a gente vai ficar vendo ele até ele ir no nosso guarda-roupa e colocar algo lá dentro. Ele botou o que lá Amanhã, dentro? A gente vai notar uma pequena caixa na frente da nossa Ele deixou o cama. presente! Essa caixa Ele é do bem, pelo menos, né? Um bonequinho extremamente parecido com a gente. Vixe. A gente... O nosso A querido gente? Ron vai ficar extremamente feliz com o seu presente. E quando Tá, ele pega por quê? o boneco na mão, ele vai descobrir que o boneco fala. O boneco diz que o seu nome é o mesmo do Ron. ou Olá, seja, sou Ron. E quando o nosso protagonista pergunta que você como fala? é possível aquele boneco falar, ele cita ter sido criado com magia pelo seu mestre. Magia? Ok. Nessa parte ele também cita bom, tá que bom. o seu criador fez ele aos moldes do Ron. Por isso Não. eles são tão parecidos e têm até o mesmo nome. E o objetivo desse boneco é ser o boneco nosso horrível. melhor amigo. Nessa Ah, hora, eu também o quero o Ron melhor vai amigo. perguntar Eu já se tenho o um King, boneco na quer verdade, brincar deixa com quieto. ele. E o boneco cita que todos os seus brinquedos estão guardados dentro do armário. E como ele é um boneco de pano, ele não consegue abrir. Ele pede pro Ron abrir por ele. boneco Quando não era, o Ron né? Já tenta tá abrir, falando, o armário falando parece já é tá demais. trancado ou emperrado. Ele tenta 2 vezes e nada. Nisso, fraco. aleatoriamente, o boneco vai citar tá com fome. E o Ron, como qualquer um, estranha. Como é que um boneco de pano sentiria fome? Tudo bem que ele já tá Boneco falando tá já, com né, que fome, muito é a estranho, Agatha, eu vou mas trazer. fome. Ô, Esse Agatha, negócio tem um não tem marido nem aqui pra boca. E o tudo. boneco até que tem um motivo bem Ela não tá aqui. plausível pra tá com fome. O meu mestre conectou todos os seus sentidos e emoções a mim, pra que eu possa te entender melhor. Não era o boneco que tava faminto. Era o Ron. Mas o boneco Ah, sente entendi. tudo Saquei, que ele saquei, sente. saquei. Ok, essa história tá indo pra um lado que eu não tava esperando, mas vamos continuar. Saindo Tá, do quarto, continua. a gente vai notar que a gente aparentemente tá sozinho em casa. E na geladeira, a gente vai ter uma carta Tem um da nossa recado? mãe que dizia algumas coisas Que tá escrito? importantes. Primeira, ela não vai estar em casa pra cuidar de nós durante o dia. E Tá. nem durante a madrugada. Então ela já deixou a nossa comida preferida pronta na Ah, geladeira. que mãezinha E ela também boa, pede deixou a pra comida gente não favorita esquecer de na tomar nossa geladeira, isso é medicação depois fácil. que a gente comer. Essa carta é problemática em tantas camadas. Vamos acreditar que o emprego dela realmente seja de dia e de noite. Cadê o nosso pai? Como que os pais confiam uma medicação controlada pra uma criança? E se ela Não, tomar não mais pode. do que a dose que ela precisa? No início dessa carta, a mãe dele parece muito fofa e que realmente se importa com o próprio filho. Só Sim. que mais pro final ela começa a parecer tão relapsa quanto o próprio pai. Isso aqui tudo Eita. ainda tá muito estranho. Mas vamos comer a comida que ela fez. Quando a gente senta na mesa pra comer, o nosso boneco pergunta se a gente quer ver uma mágica. Mas E o quem é que Ron não... aceita. A mágica seria que Jantar toda e vez que o mágica, Ron quem é que não terminasse gosta de comer, disso? O prato iria se encher de comida de novo. Mentira. De fato, quando o Ron come tudo, a comida realmente volta pro prato. O Ron Rapaz, sempre vai isso ter essa de comida volta. preferida agora. Depois disso, o Ron pergunta o que mais aquele boneco consegue fazer. Nisso, o boneco começa a mexer a garrafa que tava na mesa. A garrafa começa a flutuar e de Isso. repente alguém bebe ela? Isso acontece Ah, algumas entendi vezes, ali. o que dá a entender que tem alguém invisível ali. O cara é vermelho, tá ali. O Ron, e nem a gente. Calma aí, que entende bateu o nada medinho. do que aconteceu. Aí. Mas se fosse pra chutar, eu diria que foi o senhor cara vermelha. Mas vamos deixar as teorias pro Ah, final. tá. A coisa que mais preocupa o Ron nessa cena toda é o fato da garrafa ter quebrado. Abre aspas. Ah, E- não, a garrafa. O meu pai vai me dar uma surra. Eu- Eu espero que ele ainda esteja o Vial dormindo. quebrando. E essa última frase que ele disse vai desencadear todos os eventos estranhos desse jogo. Isso Tá, me porque fala. o boneco vai soltar um hot take. Seu pai, não se preocupa. Meu mestre levou ele embora. Até então, o Ih, Ron levou o achava pai que embora. seu pai tava dormindo Virou perto órfão, ele não dele, tem mais afinal pai. era de madrugada. Mas essa afirmação do boneco deixou uma pulga atrás da orelha do Ron. O Ron vai até o quarto do pai dele e Ah, vai, ele vai, realmente não tá mais lá. E falando Mentira. do boneco de novo, ele explica a situação. Seja lá quem seja esse mestre desse boneco, ele mandou esse boneco pra ser uma espécie de guardião do Ron. Isso Tá. porque o pai dele é mau. Pais assim são Pai levados dele é- pelo meu mestre pra proteger crianças como você. Não, mas Ela calma fala aí, de é o pai ligação. dele, Ele não pode aceita levar. que o seu pai foi levado e começa a pedir que ele volte. E o boneco diz que até tem um jeito, mas o mestre dele não vai gostar nem um pouco. Que de se saber lasque que o cara mestre mau que ele dele, eu quero o pai de prendeu volta. voltou. O boneco diz que pra chegar no pai dele, o Ron vai precisar usar um atalho. E esse atalho é o próprio armário dele. Indo até Ué, ele, mas ele não ainda tá vai trancado? emperrado. E como ele não abre, eles vão ter que usar o armário que tem no quarto dos pais dele. Boa, Pra conseguir abrir garoto! esse tal portal, o Ron precisa pegar o rádio do pai dele, colocar na frente do armário e mudar a frequência, até ele achar a certa. Na primeira frequência, Tem que ter ele rádio, acha né? isso, um local com árvores e calmo, ok? Na segunda frequência, ele acha isso. Que? Ah lá, que é a boneca japonesa. Na primeira vez que eu joguei esse jogo, isso daí me pegou muito desprevenido. E eu tenho uma Ué? pequena interpretação muito abstrata do que isso aí possa ser. Mas eu já chego lá. É na terceira Tá. frequência que o nosso pequeno Ron encontra o lugar que ele precisa ir. Portal pra Nárnia. E é mesmo? Vamos pra Nárnia.
Nesse local, a gente vai encontrar algumas coisas. Por que Nele, sempre a uma gente tem floresta essa deserta? gata que comanda todo o local. Ela funciona basicamente como uma recepcionista. E também Tá, nós temos recepcionista. essas Fala onde é que tá o 3 pai. crianças, que assim como nós, também estão procurando seus pais. Falando com a gata, a gente entende que todos os Ah, pais é um gato? e mães malvados vêm pra cá ser pelo mestre. E depois de dizer as características do nosso pai, tais como nome e forma de agir, ela o encontra. E cria uma porta naquele lugar pra gente encontrar ele. Finalmente eu vou encontrar nosso pai. Esse é o nosso pai? Ué. O mestre do nosso boneco prendeu ele numa sala toda monocromática? Talvez isso tenha deixado ele branco? louco. Mas a gente só vai ter a resposta de qualquer coisa perguntando pra ele. Sempre que a Fala gente com o pai, dirige fala com a o pai. palavra pra ele, ele sempre responde da seguinte forma: por favor, pare de me punir. Pela frase que ele diz e pelo Isso? semblante que ele tá aqui, dá a entender que ele tá totalmente horrorizado. Seja lá o que esse Por que mestre ele tá fazendo assim? pra ele, isso tá deixando ele cego pro mundo à sua volta de tanto medo. Tanto que ele não reconheceu a gente. Não reconheceu o próprio filho. A gente não tem mais o que fazer aqui. E antes de ir embora, o Ron pega um papel em cima de uma cômoda. E é um cartão. Encanto. Então a Encanto. gente é puxado de volta. Tá, uma mão puxa a gente de volta. Arranha. Os pés mexendo. Foi a mãe dele que puxou. Por que tá escondido no guarda-roupa? A nossa mãe nos encontrou dentro do guarda-roupa dela, o mesmo que a gente entrou pra procurar nosso pai. Nessa Tá. parte do jogo, o que dá a entender é que nada disso aconteceu. A gente não foi pra lugar nenhum. A gente Na verdade, sonhou? O jogo não dá a entender. É literalmente isso. Quando o Ron fala pra mãe dele que o senhor Cara Vermelha levou seu pai, ela até entra na brincadeira. Nisso, o Ron fala que não é brincadeira, que o nosso pai realmente foi levado. E então a mãe pergunta do nosso boneco. Mas em teoria ela não viu ele. Como é que ela já sabia que ele existia? O Ron Verdade, como é que ela questiona exatamente soube? isso pra ela. E é aí que ela abre o jogo. É claro que eu sei. Já que você não tomou sua medicação hoje, não é a primeira vez que você tem alucinações desse tipo. Você sempre conta uma história diferente, mas sempre menciona esse boneco. Não lembra das outras vezes? Teve outras vezes? Foi uma alucinação no final, é bem broxante. Mas calma, tem coisa ainda pra vir. Depois O quê? desse breve Não diálogo, conta, tô- ela manda a gente pra nossa cama. E no nosso quarto, a gente vê o nosso boneco voando. O boneco Mas tinha voa? algo Ele tem segurando asa. ele. Foi Se isso? foi. Que foi isso? Não se mexe, ele não tá te vendo, não te mexe. A gente Peraí, vai acordar por na que cama aquele da bicho nossa tá mãe. aqui, Pra o nós, senhor Cara a gente foi Vermelha? atacado pelo senhor Rosto Vermelho, mas pra ela, a gente só desmaiou. Com isso, ela nos botou no quarto dela pra cuidar da gente. E ela promete tirar um dia de folga pra ficar com a gente. Ih, E tira com dia de isso, folga, a gente mãe, me volta ajuda a dormir. aí. Na manhã seguinte, a gente vai acordar e não vai ter ninguém na casa. De primeiro momento, o Ron vai acreditar que a mãe dele mentiu pra ele, que ela deixou ele sozinho mais uma vez. Ô, Mas mãe não foi ruim! isso que aconteceu. E a gente descobre isso através do nosso boneco. O quê? Indo até o quarto do Ron, a gente encontra ele todo machucado. Parece que ele apanhou Por algum quê? cabo de vassoura, coitado. Ele cita que ele tá A mãe assim bateu porque o mestre nele. dele bateu nele. Ele não ficou nem Pera, não pouco foi a mãe, não. feliz de saber que o Ron visitou o pai dele. A primeira coisa que o Ron questiona pro boneco é se ele viu a mãe dele em algum lugar. E ele diz Ele que não o seu pegou a mãe- mestre levou ela embora. Ah, que não, só levou foi a mãe ela. também. O Ron cita que ele precisa resgatar ela. E o bonequinho até fala Vamos pra atrás ele, dele. Como? Não vê o que ele fez comigo? Legal que nessa parte ele levanta os bracinhos. Eu achei fofo. Bracinhos. Nessa hora, o Ron se lembra que ele pegou um papel naquele quarto em que O o pai dele encanto. tava. E esse papel cria uma chama de esperança no boneco. Isso porque esse papel, aparentemente, é o feitiço pra conseguir derrotar o senhor Cara Vermelha. E com Mentira. isso, ele volta pra dentro do armário. Vamos. Dessa vez, do outro lado, as coisas vão estar mais mórbidas. A gata não tá mais na recepção. E aquelas crianças agora estão escondidas. Por que olhando que ela tá pra uma escondida? porta. Tá cheio de Porta criança aí essa que mesmo. Só é possível ouvir um choro lá de dentro. Quando a gente olha lá dentro, a gente vê a nossa mãe chorando. É a mãe! E o boneco nos manda jogar o feitiço lá dentro e depois de se esconder. Quando a gente se esconde, a gente vê o senhor Cara Vermelha entrar Meu Deus, e ele fechar tá ali. a porta. Ele- Então a gente pode voltar pra casa. Já em casa, o nosso querido bonequinho tá morrendo. Afinal, como o mestre dele foi derrotado, a magia colocada no boneco também morre. F pro bonequinho. eu perdi chat. o boneco? Bom, no corredor de casa, a gente vai encontrar nossos pais. O Ron fica muito feliz com isso e aparentemente Todo mundo os dois voltou! estão conversando. Eles estão brigando. Tu tá me traindo, Ah, né? é sério? E a mãe responde dizendo tá no trabalho. Treta, A partir daqui, treta. o jogo vai assumir uma roupagem muito pesada. O pai do Ron é um completo covarde. Ele não era uma pessoa boa, nem um bom pai ou marido, além de não trabalhar. pai já só não é, conta. né? Largou o Com essa filho. briga dos dois,
2, a mãe do Ron vai terminar com ele bem ali, naquela exata hora. E ela também fala que alguém tem que desocupar aquela casa. Ou ele, ou ela. Ela diz que se ele ainda estiver lá quando amanhecer, ela vai levar o filho dela embora. E vai embora, deixando o Ron com ele. E o pai do Ron foi direto beber mais. E a forma que ele bebe a sua cerveja me remete muito à forma que o boneco moveu a garrafa aquela hora. Sim, é nessa hora que o game entrega que o cara vermelha é o nosso pai. Pera aí, calma aí, o nosso pai é o seu cara vermelho, como assim? E o pequeno Ron acaba deixando esse plano pelas garras do pai dele. E finalmente o guarda-roupas dele pode ser aberto. E caraca, eu tô arrepiado, pessoal! O que um dia foi o Ron. Quando tudo isso aconteceu, do outro lado o Ron dividiu a sua alma em dois. A parte que aceitou o que aconteceu e a que não aceitou. E a gente tava jogando com a parte que não aceitou. O Senhor Cara Vermelha não existe. Esse nome vem do rosto vermelho do nosso pai, tomado pela raiva. E o boneco Ron tá ali pra tentar nos fazer acordar desse looping. Por isso ele tenta fazer a gente abrir o nosso armário. Foi lá aonde o pequeno Ron foi deixado. Mas cada vez que a porta travava, era a nossa negação nos impedindo. O bonequinho precisou usar toda a sua estratégia para nos mostrar eu tô arrepiado, fatos. espera! Por isso ele não fala de imediato. O pequeno Ron entraria em parafuso de novo. Ele cita que sempre que ele falha em passar essa informação, a mente do Ron meio que reseta e volta pra essa memória. Volta pro exato momento em que o game começa. O pequeno Ron já tá do outro lado há 14 dias. 14 dias tentando fazer ele entender o que aconteceu. E isso me lembrou daquela crença que diz que sempre que tu tem uma pendência na Terra, tu não consegue descansar no plano espiritual. Esse game retrata bem isso. Só que dessa vez, o boneco do Ron conseguiu. A mãe do Ron encontrou ele e, consequentemente, descobriu o que aconteceu. E foi na delegacia. Porém, ela não faz a menor ideia da onde o pai tá contando a Ron história. possa estar. Mas, de repente, um papel voa pela porta. Papel esse que era de uma rede de hotéis ali perto. Sabe o quarto em que o pai do Ron tava? É esse hotel. Inclusive, ele tá apavorado desse jeito, porque quando a gente entrou no quarto dele, ele viu a gente. E a culpa que ele sente faz ele ficar assim. É por isso que ele só fala aquela frase: por favor, pare de me punir. Meus amigos, calma aí. Não é nada mais do que uma pessoa sendo corroída pelo pior sentimento que existe: culpa. Quem pegou o papel foi a gente e quem jogou dentro daquela sala foi a gente. A gente, sem perceber, ajudou na investigação que incriminaria de uma vez por todas o Senhor Cara Vermelha. A gente ajudou? Agora, do outro lado, o pequeno Ron pode finalmente descansar. Tchau, Ron. Pode dormir em paz. As crianças dando tchauzinho. Meu Deus, gente. O pequeno Ron, ele tem uns pais tão ruins. Mas será que eu consigo fazer uma história diferente? Já sei. Pessoal, se você gostou desse tipo de vídeo aqui, ó, não se esquece de curtir e compartilhar, beleza? Que eu trago mais dele. Se você for agora no meu outro canal, você vai me ver jogando esse jogo, porque eu quero salvar o Ron, beleza? Então vai lá pro meu outro canal, que vocês vão me ver jogando esse jogo e eu não vou ter medo. Eu acho. Sai, Senhor Cara Vermelho, aqui não!